O Jornal da Rede Alesp conversa com o deputado Paulo Fiorilo, do PT. Ele está aqui, ao vivo, no nosso estúdio, e vai nos falar um pouco sobre a PL 529/2020, de autoria do governador João Dória. Bom dia, deputado. Bom dia a todos que acompanham aqui a Rede Alesp. Obrigada por ter aceito mais uma vez o convite para participar do nosso jornal. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre o projeto de lei ofertado pelo governador João Dória, o 529 de 2020, que está falando muito sobre reforma administrativa e tributária, né? O que o senhor tem a falar sobre a proposta desse projeto? Primeiro, dizer que ele vem para a Assembleia com uma pressa desnecessária. Ele tem um pedido de urgência, o que significa que nós podemos fazer emendas apenas até hoje, e em 45 dias ele precisa ir a votos. O governo tem interesse de aprovar até o final do mês, de setembro. E nós estamos vivendo uma situação difícil, porque o projeto propõe demissão voluntária incentivada, extinguir 10 empresas, propõe mudar a base de cálculo do ITCMD, propõe a venda de imóveis, são 86 imóveis, propõe um cheque em branco no caso das prorrogações de desonerações fiscais. O governo, assim, propõe uma quantidade enorme de mudanças e um prazo exíguo. Ele podia retirar a urgência. Os trabalhadores das 10 instituições, o ITESP, que trabalha com quilombolas, com regularização fundiária, se você pegar a questão do CDHU, que produz casas populares, todos os funcionários, os mais de 4 mil funcionários, estão desesperados, porque ninguém imaginava que pudesse vir um projeto desta monta, desta importância, com a pressa que o governador tem. Me parece desnecessária essa pressa e ele erra, na minha opinião, em tirar dos trabalhadores e em propor demissão no momento em que a gente tem uma pandemia, no momento em que as pessoas estão precisando de emprego. O governador aparece com uma proposta esdrúxula que não tira dos ricos. E ela é tímida. O governador poderia ter proposto um imposto dos ricos. Por exemplo, poderia ter aumentado o ITCMD para quem tem imóveis mais de 5 milhões. Não teve coragem de fazer isso. O senhor já vem falando isso já faz tempo. Inclusive, o senhor tem um projeto de lei sobre isso, não tem? Nós temos um projeto, eu e o deputado Zé Américo, e agora nós faremos emendas ao ITCMD para tentar corrigir a distorção que o PSDB mantém há anos nesse estado, há anos, cobrando dos pobres ITCMD. Quem mais paga imposto são os pobres, e o governador não está nem aí. Por isso nós queremos sugerir mudanças, fazendo com que os mais ricos, não são os ricos, os mais ricos, os bilionários, possam pagar, mesmo que ainda existam brechas, como nós sabemos que existem no caso do ITCMD. Agora, uma outra coisa ruim, ele propõe diminuir as isenções. Isso é interessante. O que ele não faz é dar transparência. Tem uma ação nossa, minha e do deputado Barba, a gente ganhou uma liminar, obrigando o governo a informar quais são as empresas que têm os benefícios. Recorreu, derrubou a liminar. Quarta-feira, amanhã, a gente tem uma audiência com o governo e os deputados proponentes, eu e o Barba, para que a gente possa tentar convencer o governo de dar transparência a essa caixa preta que há anos eles mantêm guardada as 7 chaves. Segundo até o deputado Carlos Janazzi do PSOL disse que é um projeto X-tudo, né? Que tem-se de tudo. Ainda mais nesse momento de pandemia, o senhor não acha que... o senhor disse que até amanhã é o período das emendas, É hoje. Né? É hoje. Terça-feira. Terça-feira. Seria o certo fracionar esse projeto e vindo aos poucos, principalmente nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão perdendo emprego, e ele vem com um projeto, uma proposta vai dar mais de 5 mil desempregos hoje. Ele está abrindo um processo de demissão voluntária, são 5.600 funcionários. O que eu insisto é que, assim, nós não precisamos ter tanta pressa. Um projeto dessa envergadura, como disse o deputado, um X-tudo, né, porque cabe de tudo, ele não precisaria ter pressa e ele poderia tramitar com muita tranquilidade, mesmo tendo vários itens. Se o governo fosse um governo mais sério, talvez fracionasse. Então, vamos discutir a reforma tributária e vamos discutir a reforma administrativa em projetos separados. Não, ele resolveu fazer tudo junto, pedir urgência,
evitar que a Assembleia possa discutir. E nós estamos num momento em que há uma dúvida se nós vamos continuar presencialmente discutindo ou se nós vamos voltar a sessões virtuais. Tem gente que acha que é melhor a presença. Só que, mesmo que for presencial, a Assembleia está fechada, ninguém entra. Só os deputados e funcionários, portanto, não haverá pressão no plenário. E é preciso que haja pressão, o governador precisa sentir que está errado. Eu vou dar um outro dado que assim, as pessoas estão passando batido. Nós estamos vivendo uma crise ambiental. O Brasil é olhado como grande vilão por conta do governo federal. Aí, o que faz o governador, no caso do IPVA? Hoje você tem uma tarifa, um percentual diferenciado para aqueles motores que não poluem. Está propondo todo mundo pagar igual. Deixou de incentivar as pessoas a adquirirem carros que não poluem. Esse é o governo do Estado, além de mexer no Instituto Florestal, uma outra situação difícil. Eu falei do ITESP e falei do CDHU, mas a gente poderia falar do MTU, da Fundação Zoológico, várias entidades que prestam serviços que não são deficitárias, não dá para usar esse argumento, e o que vai economizar é 1,4 bi. Ele está falando que precisa de 10 bilhões, quase 10%, apenas 10%. Onde ele deveria mexer? Insisto, mexer no ITCMD, fazendo com que os mais ricos paguem, tira a isenção, pode tirar até mais de 20%. Agora, dê transparência a ela, isso é fundamental. O que o senhor fracionaria nesse projeto e tocaria para frente ou o que o senhor interromperia agora e não tocaria para frente? Não, primeiro, o que eu acho que deveria ser interrompido de imediato é a extinção e o programa de demissão incentivado. Por quê? Porque, na realidade, esse projeto, ele tira dos mais pobres. Ele tira quando muda o IPVA para os carros que são de motores híbridos e que poluem menos, e ele tira dos trabalhadores de duas formas, aliás, de três. Ele tira porque extingue, ele tira porque faz o PDI e ele aumenta o percentual do IANSP. Isso é um crime nesse momento. Para que os mais velhos vão pagar mais e vão pagar também os seus dependentes. Ele está fazendo do IANSP um plano de saúde privado, com a qualidade meio que ainda precisando de investimento, de melhorias e assim por diante. O que o senhor acha que acontece hoje, então, no plenário? Hoje no plenário nada, porque você só tem até hoje para as emendas, e a partir de amanhã, aí esse projeto deve começar a tramitar. Daí nós vamos saber para onde ele vai, ou se ele vai. Se depender da gente, ele não vai. Com certeza. O Legislativo serve para fiscalizar o Executivo. Fiscalizar o Executivo e corrigir os equívocos que o Executivo comete. Aliás, é o que tem mais feito nesse momento de pandemia. Não deveria nem ter entrado, na opinião do senhor, então, com um projeto de lei nesse momento. Ele poderia, por exemplo, discutir a reforma tributária, sem problema. O que é a reforma tributária? O ITCMD, as isenções, as desonerações, ele poderia discutir o IANSP, não tem nenhum problema, ele está precisando de recurso. Agora, o que não dá é para fazer desse jeito, assodado, e tirar dos trabalhadores, tirar de quem mais precisa nesse momento de pandemia. Nós estamos ainda vivendo uma situação dificílima. Os óbitos estão chegando ainda a quase 1.960, agora vai passar de 1.000 de novo. E nós não estabilizamos, mesmo no estado de São Paulo, a situação é difícil. Mesmo se não tivesse o cenário da pandemia, o senhor acha que esse é um projeto de lei que deveria passar em outro momento ou não? Não, se não tivesse a pandemia, a gente podia estar discutindo, não tem nenhum problema. É que, assim, tem coisas que o PT jamais faria, que é a extinção de empresas que são importantes, ou a demissão. Demissão voluntária, as empresas fazem. Sabe qual é o argumento para fazer a demissão voluntária? Os trabalhadores estão desmotivados. Sabe por que eles estão desmotivados, Lilian? Porque eles não têm aumento, porque eles não têm um plano justo de carreira, porque eles estão desmotivados porque o governo não os motiva. Esse é o problema. E aí o argumento é demitir por isso. Falta ao governo sensibilidade de entender qual é o momento que nós estamos vivendo de pandemia. Se não tivesse a pandemia, você teria um debate melhor. Você traria os trabalhadores aqui, faríamos a discussão. Vamos discutir por que extingue empresa como eles extinguem, sem discutir se a empresa dá ou não o resultado necessário, se elas cumprem o plano de metas. Não tem esse debate. Aliás, não tem nem essa informação. Saber se o CDHU está produzindo, está vendendo, está entregando, está recebendo, se é superavitário ou não. Não se discute isso. Se discute numa canetada a extinção de empresa. E no caso, se extingue o CDHU, como é que fica as pessoas que estão precisando de uma moradia ou estão na fila para conseguir uma casa? O que eles estão falando, Lilian, é que se extinguir,
a Secretaria de Habitação passa a ser responsável. Eu vou dizer para você, sem nenhum problema. A Secretaria de Habitação tem as suas responsabilidades. Agora, uma companhia que produz, que tem que fazer contrato, que tem foco, não pode ser transferida para uma secretaria que tem outras atribuições, que já cumpre com as suas dificuldades. O CDH, quando foi criado para isso, para investir em moradia, em construção de conjuntos habitacionais, o que fez na cidade e no estado. Agora, você não pode, numa canetada, acabar com uma companhia que tem uma expertise. Eles fizeram isso com outras empresas, você se recorda. O ano passado, extinção da Dersa, da Implaza. E assim, o que mudou? Aliás, eles aprovaram a reforma da Previdência, continuam gastando muito com a Previdência, não resolveu. E eu e outros deputados do PT falamos isso. Vocês estão fazendo uma reforma para não resolver o problema. Vamos falar, então, já que a gente está falando sobre a extinção, isso entraria na esfera da reforma administrativa. Extinção, o senhor extinguiria alguma dessas empresas e autarquias que ele está sugestionando aqui, ou o senhor tentaria entrar com um projeto de lei para resolver o problema e não extingui-la, tirar do setor público? O que precisa, antes de você propor uma extinção, é avaliar caso a caso. Saber se ela tá cumprindo suas metas, se ela é superavitária, se ela precisa de repasse, se ela tem papel, se ela tem função. Porque os governos que criaram foram os do PSDB. Aliás, o Dória não tem nada a ver com o PSDB. O Dória é um político que está preocupado com a sua candidatura a presidente da República. Aliás, se move por isso. Se ele tivesse pelo menos um pouco de interesse no Estado, talvez ele não fizesse uma extinção dessa. Com institutos como o ITESP, que tem um papel importante, eu falei, que atua com os quilombolas, com a regularização fundiária, que foi fundamental para o Estado. Aliás, no governo Covas, no governo Alckmin, de recuperar terras, de fazer mini reforma agrária. Você tem lugares que estão produzindo. Vai aqui em Itapeva, você tem coisas assim que é de cair o queixo. A capacidade das pessoas. O ITESP contribui muito, inclusive, com os pequenos produtores rurais, aqueles que vendem os seus produtos para o próprio Estado e para outros lugares. Por isso, eu acho que assim, é um erro mandar uma extinção dessa forma. Você teria que analisar caso a caso. Eu não saberia te dizer qual que a gente tira, qual que a gente não tira. Eu não tiraria nenhuma agora, mas faria um estudo caso a caso. Por exemplo, tem algumas que pode ser que não tenham o mesmo sentido, que não têm papel, elas não cumprem metas. Aí sim, vamos discutir. E vamos discutir para onde vão os trabalhadores, principalmente, né? Nesse momento de pandemia. Bem, deputado, eu agradeço, então, a sua presença aqui. Tem mais alguma coisa para falar para a gente? Eu poderia ficar aqui mais uma hora, mas é melhor não, porque vocês têm que tocar o jornal. Eu tenho muito o que falar, principalmente desse projeto e de outros que nós estamos discutindo, no caso do ITCMD, que é um debate que eu já trouxe aqui, importante. Não, o senhor poderia, por favor, pode falar. Do ITCMD, eu disse, eu acho que nós vamos aproveitar esse debate que eles trouxeram para colocar o debate no seu devido lugar, que é quem tem mais tem que pagar mais, quem tem menos não tem que pagar. É a lógica. Aliás, o mundo está vendo isso. Os bilionários da Europa fizeram uma carta dizendo assim, nos taxem, nós queremos pagar. Aqui não, nos doem. Doaram 1 bilhão. Doar não significa regularidade. Doou agora, não dá amanhã. Agora, ele poderia fazer isso. Esse é um debate que nós queremos fazer. E aumentar as isenções. Por que você tem que cobrar do pobre, do classe média abaixo? Por que você não cobra dos bilionários? Eu vou dizer por quê. Porque tem 2 artigos que possibilitam esses caras fugirem. Um é criando holdings, e a outra é registrando seu testamento em outro estado. O governo federal, os deputados federais precisam tratar disso, porque aí sim a gente fecha a porta e faz com que o estado tenha recurso do ITCMD, que pode ajudar na pós-pandemia. Agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado. Às ordens, a hora que vocês quiserem. Obrigada, deputado. Um abraço a todos. Obrigado pelo convite. Bom dia.